Estava orando ao Senhor sobre o que falar. Eu tinha algumas coisas em mente que eu queria ministrar nesse mês de janeiro. E o Senhor me levou em uma outra direção, dizendo: fale com a igreja sobre os remas que eu tenho dado na sua vida. E um desses é o próprio Salmo 92, que nós lemos na semana passada. Já ministrei no versículo 12. O justo florescerá, como diz aqui, né? Como a palmeira, e crescerá como o cedro do Líbano. E interessante que eu não me toquei na palavra crescerá na semana passada, mas o justo tem essa característica: ele floresce como a palmeira, que é a tamareira em si, como diz no hebraico, e como o cedro do Líbano, como nós conversamos. Eu queria ir com vocês hoje no versículo seguinte. Para mim os 12, 13, 14, 15 são versículos chaves para mim, mas eu queria hoje dar uma atenção no versículo de número 13 do Salmo 92. Ele começa lá dizendo: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. No versículo 13 ele diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Amém? Eu queria ainda, não tinha notado aqui, mas me lembrei agora na leitura, queria compartilhar algum assunto sobre as igrejas da Comunhão Cristã Shalom. Nós tínhamos ali na borda do campo, a Comunhão Cristã Shalom do borda do campo, com o Rogério e a Jucimara. E na metade do ano passado lá houve uma dificuldade, um grupo saiu da igreja lá. E depois nós entendemos pelo líder que estava conduzindo isso, que foi um livramento para o Rogério e a Jucimara. E nós entendemos daí em novembro, dezembro, que seria bom ele voltar para São José com a igreja. Então ele terminou o último culto lá agora no dia 30, 31, e hoje eles estão sendo recebidos, estão todos ali de volta em São José dos Pinhais com o Paulo e a Lu. O Paulo e a Lu, esse ano, eles também investiram, assim, a cada 14 dias eles iam para a contenda. Eles estabeleceram lá um grupo familiar, tinha umas 14, 15 pessoas, e a ideia era semear. E um dos pastores que estava caminhando junto com eles, a ideia é que ele assumisse. Mas no processo da caminhada se discerniu que não seria ele, e que então nós estamos entregando esse tempo lá como uma semeadura na cidade de Contenda. Assim como foi na cidade ali de São Luís do Purunã, que há muitos anos atrás nós semeamos por um bom tempo naquela terra, e hoje tem lá quase já 70 pessoas, né? Voltou o processo. E o pastor Saulo então está cuidando. Então, esses dois momentos, junto com o Paulo e a Lu, foram tempos de semeadura. Nós não consideramos como nenhum tipo de derrota, nós consideramos como tempo de aprendizagem, um tempo de semeadura, e o fruto vai aparecer no seu tempo, do seu modo. Amém? E em Vitimarsum nós temos lá a igreja em Campo Largo. Campo Largo estávamos Johnny e a Marion cuidando da igreja, e a família do Johnny teve um problema com a empresa deles. Eles tiveram uma quebra com a empresa. Isso desestabilizou eles como um casal um pouco. Nós também decidimos, e eles entenderam isso também assim, eles entregarem a liderança da igreja lá em Campo Largo. E em todo esse processo que eles passaram no ano passado, a Marion recebeu um convite para ir trabalhar na Alemanha. Então provavelmente agora nos próximos meses eles devem estar se mudando para a Alemanha. Ela trabalha com, não sei se é terapia ocupacional ou fisioterapia. Não, então eles provavelmente estão indo para lá. Estava brincando com o Saulo. Provavelmente então nós vamos ter uma Christliche Gemeinschaft Shalom, uma Comunhão Cristã Shalom na Alemanha. Então,
Nós na Alemanha já tivemos um trabalho uma vez junto com o pastor Werner Braun, e a igreja começou, teve o seu tempo e também voltou para um grupo familiar. E está até hoje lá como um grupo familiar. Nós perdemos um pouquinho o contato depois que o pastor Werner voltou. Mas eu pessoalmente fui lá uma vez, preguei na igreja, e eles estão lá. É como uma semeadura também que nós fizemos. Quem sabe o Johnny e a Marion vão colher os frutos da semeadura de muito tempo atrás. Amém? Quem assume então a Campo Largo? O Ideu e a Kelly decidiram que eles mesmos vão assumir. Então eles vão fazer assim, a princípio na sexta de tarde eles estão indo como família. Junto da igreja ali tem um apartamento, então eles vão ficar naquele lugar. E de sexta de tarde até domingo de manhã, eles trouxeram o culto para domingo de manhã em Campo Largo, e já tiveram os cultos lá sob a liderança do pastor Saulo. E isso é uma sobrecarga, e também exige de nós um tempo de oração por eles também, né? O interessante é que nesse processo, não sei quantos se lembram aqui, nós também fizemos uma semeadura por intermédio do pastor Werner, pastora Karen, em Campo Largo, e nós tivemos lá uma família, da família Sesitsta, não sei quantos lembram da Sônia, né? A família dela era de lá. E aí quando chegou o dia de vamos estabelecer igreja, sim ou não, eles não se dispuseram a estabelecer uma igreja. Então daí nós entendemos assim, então caminhamos para igrejas locais. Eles ficaram um tempo numa igreja, noutra igreja, e agora nessa virada eles decidiram vir e juntar forças ali junto com o Saulo e a Kelly. Inclusive o Denis, que é o Denis, irmão da Sônia, ele foi ungido pastor, hoje volta como pastor. E tem mais um outro casal de pastores que tinha um grupo também de umas 27 pessoas que está se unindo a esse processo. Então deu uma encorpada na igreja lá, e também uma encorpada no trabalho do Saulo e da Kelly, né? Então vamos estar acompanhando e abençoando a vida deles. Na conversa que eu tive eu sempre tenho na sexta de manhã com o Saulo e com o Paulo mencionou algo, e eu pensei, isso nós também devíamos fazer na igreja aqui. Não sei, há muitos anos atrás, nós fizemos num dos retiros, quando nós fazemos um retiro como igreja, nós fizemos um quadro dos sonhos. Até hoje eu tenho esse lá meio enroladinho num canto lá. E eu queria te incentivar. Hoje a gente não tem revista para recortar, né? Mas talvez se pegue na internet algumas imagens e imprima elas e faça um quadro dos sonhos. Não sei se faz o quadro do sonho na geladeira, que se vai colar lá com os ímãs, ou se pega uma cartolina, acho que existe ainda cartolina, né? E se pega e cola lá os sonhos que Deus colocou no seu coração, seja às vezes casar os filhos, seja às vezes de ter filhos, seja de ter uma casa estabelecida, de uma viagem para Israel, o que estiver no teu sonho. Eu gostaria que nesse mês de janeiro você construísse junto com a sua família, fosse até um projeto assim de família, de estabelecer esse sonho, e a chave é, Senhor, qual é que é o teu sonho para nós, né? O que o Senhor colocou no nosso coração que o Senhor quer estabelecer? E nós já vimos no testemunho do domingo passado, né, que Deus dá sonhos e vira as coisas de repente muito rapidamente. Então, por gentileza, faça esse quadro dos sonhos. Eu vou insistir um pouquinho nesse mês, te lembrar nesse processo, para você fazer o teu quadro dos sonhos como família e celebrar isso, né? Eu lembro aqui, estava olhando para o Renato e para a Patrícia, feliz ano novo para vocês, né? E eles sonharam com uma casa e fizeram isso em família. E aí cada um colocou seu sonho lá. E não deu 6 meses, né? Puderam comprar a casa e estabelecer a casa bem do jeitinho que a família sonhou, né? Então, há uma bênção de Deus nesse processo. Amém? O justo floresce como a palmeira e cresce como o cedro do Líbano. E plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Então, o primeiro ponto que colocado aqui nesse texto é que o justo ele é plantado na casa
do Senhor. O justo, ele precisa ser plantado numa casa. Nenhuma planta, ela prospera se ela não é plantada, não é verdade? Eu fui instigado esses dias para pegar uma semente de manga e ajeitar ela, e vi lá o vidinho como faz. Eu coloquei ela e estou lá cultivando, enquanto ela está na água, está lá já conversando com as crianças, com os netos, para ver como é que cresce o processo, vendo as raízes se fortalecendo. Já essa semana deu um broto, ele já cresceu uns 5 centímetros, mas precisa estar plantado na água para poder crescer. O justo, você e eu, nós precisamos estar plantados também. Nós precisamos pegar raiz. Hoje em dia, a cultura da sociedade muitas vezes é ficar pulando de galho em galho, ficar indo ali e não se planta. Quando não se planta, você não dá o fruto no reino de Deus como precisa dar esse fruto. Então, quando se olha para a palmeira, a tamareira, ela precisa ser plantada num lugar específico, mais árido, com bons nutrientes. E ela é plantada ali e leva de 70 a 100 anos para começar a dar fruto. Hoje em dia as técnicas são mais rápidas, eles conseguem fazer em 5 anos ela dar fruto. Mas ela precisa ser plantada para dar fruto. Tem que ter uma boa semente e tem que ter um solo fértil. Quando o autor escreve aqui, o justo ele é plantado na casa do Senhor, ele tem em mente essa casa do Senhor, que é o templo de Jerusalém. Ele tem em mente aquela esplanada grandona lá, que deve ter mais ou menos uns 500 por 800 metros, é uma região muito grande, uma esplanada que ela foi aterrada por Salomão. E ali eles tinham o prédio, o templo, e cada um deles tinha um desejo forte no coração de pelo menos 3 vezes no ano ir para lá e adorar ao Senhor. Então eles tinham essa referência que era ali. Quando o Senhor Jesus vem, essa referência de um local físico é tirado. Ele diz: não vão mais adorar naquele lugar, naquele outro lugar. Até em Jerusalém, se você for hoje, você não encontra mais o templo. Você vê lá a esplanada e você vê uma mesquita em cima dele, e os judeus têm apenas um muro das lamentações, onde eles vão e oram e adoram a Deus como o espaço único que eles têm para adorar a Deus, presos àquele lugar. Agora, em Cristo Jesus, não é mais o lugar físico que conta. Após o derramar do Espírito Santo, você e eu, nós nos tornamos a casa do Senhor. Ou como diz lá em 1 Coríntios 16, vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e não sois de vós mesmos? Ou em Efésios, eu gosto também desse texto, quando diz assim no Efésios capítulo 2, 22 e 23, todo edifício bem ajustado, ele cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós somos individualmente templo do Espírito Santo. Porém, nós também somos coletivamente ou corporativamente um santuário que está sendo edificado para a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Eu estive gravando essa semana os fundamentos do reino, regravando, e gravei 7 aulas. Essa semana foi um recorde de poder gravar tantas aulas. Foquei nisso, gravei essas aulas para consolidar a primeira parte ali da Academia do Reino, da parte dos fundamentos, e fiquei impressionado em todo o processo, como Deus tem direcionado. Eu gravei essas 7 aulas, como o Espírito Santo é chave. O Espírito Santo é chave para o seu novo nascimento. Se não há uma manifestação do Espírito Santo na sua vida, você não nasce de novo, você precisa dele. Depois eu preciso ser batizado no Espírito Santo, quer dizer, imergido, a minha alma precisa ser envolta, todo o meu pensar, o meu sentir precisa estar imergido. Eu estava ouvindo a mensagem do Reinhard Bonk essa semana, e ele usou outro modelo, outro exemplo para o batismo. Ele disse, na época, a palavra batismo significa imersão,
E quando eles iam tingir roupas, eles tinham uma tinta, e acho que até hoje se faz isso, né? Você tem lá a tinta, você coloca a roupa lá dentro, o tecido lá dentro, e quando se tira, tem uma outra consistência. E da mesma forma nós precisamos ter essa experiência de batismo no Espírito Santo, estarmos imergidos nele, envoltos nele. E é somente quando nós experimentamos isso que nós vamos viver a vida cristã debaixo da força, da capacitação dele. Depois nós precisamos aprender a andar com o Espírito Santo. Ele é o nosso amigo, o nosso paracletos, aquele que está ao nosso lado, e eu preciso aprender a andar no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também agora no Espírito. No processo, no passo a passo, nós precisamos andar com Ele em todo o processo. E aí nós vamos descobrir que o justo, ele vive pela fé. E a fé, ela vem quando o Espírito Santo revela para nós a palavra que procede da boca de Deus. A fé, ela vem quando você ouve essa palavra. A fé não é algo que nós conseguimos gerar por nós mesmos. A fé, ela é gerada, o Senhor Jesus é o autor, e Ele é autor porque Ele dá a palavra, e essa palavra gera a fé. Quando eu ouço a palavra que vem da boca de Deus, essa palavra, ela gera a fé. A fé é um dom, é um presente de Deus na sua vida, né? É natural, eu não tenho fé, ninguém de nós tem fé. A fé, ela vem de Deus, é um dom de Deus. E ela vem quando, como diz Romanos 10:17, quando eu ouço. E aí eu aprendo a viver com fé, confiando no guiar dele em minha vida. Aí eu aprendo a ler a Bíblia, como ler a Bíblia. Aí eu aprendo a ouvir a voz de Deus. E quem é o meu instrutor tem tudo a ver com o Espírito Santo. E ele inclusive dá uma nova linguagem. Eu fiquei entusiasmado de novo. São 10 benefícios que você tem quando se fala em línguas. 10! Só para começar a conversa. Das coisas que eu consegui descobrir nesses últimos 40 anos. 10 benefícios. Impressionante. E quando você recebe o Espírito Santo na sua vida, você não pertence mais a você mesmo, como esse texto diz. O teu corpo já não te pertence mais. Não é o meu corpo, as minhas regras. É o corpo do Espírito Santo e as regras dele. Não é assim? É Ele que dita. E é Ele que nos ministra. E Ele que nos fortalece e faz com que as nossas raízes, elas se consolidem. E somente vamos florescer no reino de Deus quando estamos plantados nessa comunhão, nesse nascer do Espírito, no ser batizado no Espírito, no andar com Ele. A semente da palavra de Deus, ela precisa desse solo fértil em nosso coração. E o solo fértil, ele é um coração quebrantado e contrito. O Salmo fala isso, Isaías fala isso. Que o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. Eu não preciso me apresentar diante de Deus e dizer, eu sou forte, eu tenho a força, pode mandar que eu seguro. Não. Quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Quando eu quebranto o meu coração e digo para Ele, Senhor, eu não sei o que fazer. Aí que Ele me revela a palavra dEle. Senhor, não estou entendendo isso aqui. Aí que Ele fala conosco e ensina as coisas. O solo fértil para a palavra de Deus, para que a gente tenha fé, é um coração quebrantado, um coração que diz, Senhor, eu não sei, um coração que se humilha a esse Deus da graça, um coração que é quebrantado, esse recebe a palavra do Senhor, e esse então pode viver pela fé, como diz o texto lá, o justo vive pela fé. Então, repetindo, a fé, ela vem quando ouvimos a palavra de Deus e a recebemos como uma semente em nosso coração. O nosso coração, ele é como o ovário de uma mulher. Quando esse ovário recebe a semente do homem, uma nova vida é gerada. E somente vamos gerar fé em nosso coração quando nós recebemos a semente da palavra de Deus. Mais especificamente quando recebemos a palavra que procede da boca de Deus. Aquela palavra rema, a palavra pessoal que Deus dá para a sua vida. O que nós aí ensinamos, chamamos como a palavra rema. Então, o justo, ele floresce
quando ele está plantado na casa de Deus, quando ele está plantado nesse lugar de comunhão, quando ele se estabelece como templo do Espírito Santo. E aí ele diz algo interessante: ele vai florescer, florescerão nos átrios do nosso Deus. O que é um átrio? Átrio significa simplesmente um pátio, né? Porém, quando a Bíblia fala em átrios, ela fala de um lugar que está reservado para a adoração e para o louvor a Deus. Um pátio especial, um ambiente especial para isso. Quando a igreja, se o senhor lembrar da igreja em Atos capítulo 2, o átrio dela, o lugar de adoração dela, era chamado Pórtico de Salomão. Eles tinham lá 3.000 pessoas, onde é que eles iam se reunir? Então, ao lado do templo havia um espaço que Salomão construiu, chamado Pórtico de Salomão, e ali ele era amplo e eles podiam estar juntos. Quando você olha para o tabernáculo de Moisés e também olhar para o próprio templo de Salomão, você vai reconhecer que haviam 3 espaços. O átrio, que era o pátio exterior, esse pátio exterior ele tinha dois elementos, que era o altar de sacrifício e a bacia de bronze. Depois se tinha um espaço que era subdividido em 2, então são 2 espaços. O primeiro espaço era chamado de Santo Lugar, e o segundo espaço, o menor de todos, era chamado Lugar Santíssimo. Nesse santo lugar, tinha 3 peças, 3 mobílias. Você tinha a mesa dos pães ázimos, tinha o candelabro de 7 chamas, né? Você tinha um segundo altar, chamado altar de incenso. E no Santo dos Santos, tinha uma peça chamada Arca da Aliança. Essa peça na Arca da Aliança, ela tinha 3 coisas, era como que um caixote. Dentro dessa caixa, que era totalmente revestida a ouro, você tinha 3 coisas. Você tinha a vara de amendoeira, que era a vara de autoridade de Arão, a autoridade sacerdotal. Você tinha o maná, e você tinha os mandamentos, os 10 mandamentos, a tábua ali. E por sobre tinha uma tampa, e essa tampa tinha um nome específico, chamado propiciatório. E essa tampa, ela tinha 2 anjos, 2 querubins, e os querubins são guardas da presença de Deus. E Deus disse: dali, de cima daquela tampa, eu vou falar com você. Então, aonde Deus se torna propício, por isso que é propiciatório, ele se torna propício para a sua vida. A Bíblia diz aqui que o justo, ele vai florescer nesse lugar, nos átrios do nosso Deus. Então eu queria repassar, só estou repassando com você aqui, depois quero ter um tempo para orar com você, para você firmar e se plantar e declarando Jesus como o Senhor da sua vida, de tudo que você tem, e depois de você se consolidar na sua comunhão com Deus. Os 3 espaços, os 3 átrios, né, como são chamados no plural aqui, onde a comunhão com Deus acontece. Deus tem, de certa forma, um protocolo. São 7 passos. E que nós, quando nós celebramos aqui o nosso culto, ele está construído em torno desses 7 passos. Desde o começo do nosso louvor, nós estamos nesses 7 passos e eles estão acontecendo. Se você pegar o manual da igreja para a celebração, você vai ver lá o descritivo de como nós entendemos cada parte do nosso culto. O primeiro ponto, no que se encontra no Salmo 100, diz assim, eu vou ler todo o Salmo para você: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade.
primeiro passo é celebrar a Deus. É a gratidão, é o reconhecer que Ele é nosso Deus, nós somos dEle, nós pertencemos a Ele. Quando você vai se aproximar de Deus e quer florescer na sua vida, na sua comunhão com Deus, sempre comece com louvor o seu dia, sempre comece com gratidão em tudo que você empreende. Quando se busca alguma coisa da parte de Deus, um entendimento, ou quando você percebe uma dificuldade, louvor nele, celebre a Deus, engrandeça Ele. Nós estamos lendo essa semana Apocalipse, e lá eu fiquei impactado com os anciãos, né? Toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, todo domínio, tudo é de Deus. Celebre a Ele. Ele é o Senhor da sua vida, da sua caminhada. Não é o governo, não é de forma alguma as trevas. Quem é Senhor na minha e na sua vida é o Senhor, e isso eu preciso celebrar, como diz aqui, celebrar com júbilo, e começar o dia assim, ó. Você pode começar o dia chateado, ou você pode começar o dia feliz. O que você quer? Feliz, então comece dançando o seu dia. Sai da sua cama assim, mais um dia. Obrigado Deus, mais um dia, que beleza. Chega no seu trabalho, Deus é comigo. Acho que você não vai fazer, né? Eu também não faço isso. Às vezes eu chego aqui na porta, eu glorifico a Deus, celebro a Deus. Faz tempo que eu não faço, vou fazer de novo isso. Celebrar a Deus, engrandecer a Deus. E Ele diz: entre pelas suas portas com ações de graças. O primeiro passo na comunhão com Deus sempre é esse. Quer ter uma experiência contínua, constante em Deus, seja uma pessoa grata constantemente. Reconheça Deus em todas as coisas como o Senhor sobre tudo e sobre todos. O Senhor da vida, o Senhor da morte, o Senhor da doença, o Senhor da saúde. Ele é Senhor, tudo, nós dependemos 100% dEle em tudo. E estamos bem com isso, porque somos dependentes dEle. Amém ou não? Então, seja um pregador do fogo, que nem o Reinhard Bonk disse: eu sou um pregador do fogo. Eu também. E você também? Nós proclamamos, né? O pregar é proclamar a bondade de Deus sobre as nossas vidas. O segundo passo, quando você chega lá, você encontra o altar de sacrifício. E uns aqui ficam de mola murcha daí nesse momento. Mas é um dos lugares mais preciosos que tem. Na verdade são todos, né? Mas é um lugar muito precioso, o altar de sacrifício. A Bíblia diz em Romanos 12:1 o quê? Apresentai-vos ao Senhor rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar-se em sacrifício tem a ver com o próximo momento. Eu não sei o que fazer, Senhor, eu entrego para o Senhor. Eu entrego a minha alegria, eu entrego a minha tristeza, eu entrego o que eu não sei como a vida vai continuar. Eu entrego para o Senhor. Eu entrego. Essa parte de se apresentar com sacrifício é um lugar de receber perdão, é um lugar de receber livramento, é um lugar de receber afirmação como filho, como filha, é um lugar de você descarregar aquilo que te oprime, que te entristece, que faz de repente a vida ficar pesada. Sabe aquelas palavras que alguém disse? Estava orando ontem com um casal, filha doente. Ela disse assim: você acredita que muitos anos atrás, numa igreja, as pessoas diziam assim: você ora pelas outras pessoas, e a tua filha doente, por que você não ora por ela para ser curada? Misericórdia, né? Onde já se viu falar uma coisa dessa? A mente religiosa é assim, destrói a vida de uma pessoa, fica com anos. Daí nós aproveitamos ali para perdoar e trazer livramento. E quando você chega no altar de sacrifício, é um lugar de refrigério, é um lugar de encontrar descanso, é um lugar de experimentar o favor de Deus, é um lugar onde você vem pesado e sai leve.
Porque o Senhor é com você ali. Então, quando você, no seu dia a dia, você quer florescer na parte de Deus, apresente-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Diga simplesmente: eu me rendo, eu entrego o meu viver a Ele. Quando as coisas estiverem confusas, entregue a confusão. Quando você não sabe o que fazer, entregue para o Senhor. Esse é o lugar de ser liberto, de ser curado. Esse é o lugar de receber o refrigério da parte de Deus. E logo na sequência você tem Romanos 12:2, que é a bacia de bronze, que representa a palavra de Deus. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação, ela acontece quando eu consegui entregar para Deus as coisas, quando eu consegui me aquietar sobre um assunto. Aí eu estou preparado para receber a palavra de Deus, para receber o entendimento dela. Quando eu estou atribulado no meu coração, cheio de pensamentos e angústias e muitas ideias, e eu não entrego essas coisas, quando você está fazendo seus planejamentos para esse ano, fazendo os seus projetos, passe pelo altar de sacrifício, apresente eles como um sacrifício para Deus, faça o seu quadro dos sonhos e apresente ele como uma oferta de sacrifício a Deus. Isso aqui eu sonho, isso aqui eu desejo. Apresente como sacrifício para Ele. Entregue para Ele, e aí a palavra de Deus que você e eu nós precisamos, ela vai vir ao nosso encontro, vai transformar e renovar a nossa mente. E quando eu tenho essa experiência de uma metamorfose, de uma renovação de mente, eu vou experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Não necessariamente entendê-la, eu vou experimentá-la. Junto com essa, claro que vem o conhecimento, o entendimento, mas a dinâmica, ela vem nesse processo da revelação, e esse processo de celebrar com gratidão, de se apresentar em sacrifício, e então se chegar à palavra de Deus, é que você vai perceber a ministração da parte de Deus. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Aí o quarto passo, quando eu me chego à mesa de pães, eu submeto a minha vontade ao que o Senhor está me dizendo. E Tiago 4 fala assim: Deus dá graça aos humildes, portanto sujeitai-vos a Deus. Deus dá graça àquele que se humilha. E quando eu submeto a minha vontade, às vezes é difícil submeter ela, eu já tentei matar ela lá atrás, né? Eu entrego lá para Ele, matar a vontade não, eu submeter a minha vontade, assim que se fala, não matar. Porque a vontade é que Deus então, Ele revela a vontade dEle, e a minha vontade agora se torna um com a vontade dEle. Aí sim eu tenho uma vontade forte, e Deus quer que você tenha uma vontade forte. Deus quer que você seja decidido, corajoso, e enfrente as circunstâncias debaixo da submissão dEle. E aí Ele te dá graça, aí Ele te capacita a resistir o diabo e a avançar naquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Depois eu vou para o candelabro e eu recebo a revelação em minha mente do que Deus está falando. Aqui entra como que já um momento de preparação para a palavra que procede da boca de Deus. Quando você agora tem a sua mente iluminada, diz em Efésios, né, Paulo ora que vocês recebam o espírito de revelação e sabedoria, que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a mente do coração de vocês seja iluminada. Você vai na presença dEle, e os pensamentos de Deus, que provém da palavra de Deus, que vão ali, Ele vai se amalgamando à sua vontade e se submetendo ao pensamento de Deus, e aí não tem como ser diferente. Você vai para o momento da oração, onde você se rende a Deus, onde você adora Ele, onde você apresenta o teu incenso de oração, que agora você não ora mais a sua vontade, agora você está orando a vontade dEle. As nossas orações, em termos gerais, são muito humanistas. Eu faço aquilo, Senhor, aquilo ali não pode acontecer, Senhor, muda isso, muda aquela outra pessoa, muda o outro. Eu estou no centro e Deus, eu estou dando trabalho para Ele.
A oração é: Senhor, venha o teu reino. Senhor, faça a sua vontade aqui. A oração, ela está ligada com as coisas do reino. A manifestação do reino no nosso governo. Não é esse, aquele, não é outro e o acolá. É, Senhor, o teu reino, a tua vontade acontecendo, se estabelecendo na minha casa, no meu trabalho, no meu empreendimento. Senhor, o teu reino, a tua vontade. E eu estou envolvido na minha oração, na oração que procede, que eu vim vindo no processo. Agora eu percebi, eu entendi a vontade de Deus, e eu vou na oração. Essa oração é distinta. Não é aquela oração que está lá, às vezes, fora do pátio, resmungando, por que Deus deixa isso acontecer? É um coração agora que está trabalhado, que está florescendo na presença de Deus, e a sua oração agora tem a ver com a própria vontade de Deus. Jesus, quando ele orava, ele não orava pela vida dele, pelas coisas dele, ele orava pelas coisas de Deus. E as demais coisas, você entra no automático de Deus. As coisas são acrescentadas na minha e na sua vida. A nossa oração, nesse ponto, nós precisamos dar um salto de crescimento e florescer na oração. E já quero te incentivar a se preparar para o mês de fevereiro. Vai ser um mês de oração. Nós vamos ali no primeiro sexta para o sábado do mês ler 24 horas aqui ao Novo Testamento, né? Vamos, como nós fizemos há um tempo atrás. Vamos ter um tempo, a primeira semana cheia de oração aqui na igreja. Vai ser um tempo precioso. E ore por mim. Eu gostaria muito de levar você a 21 dias de um propósito de vida abundante. Você ser trabalhado, sair de uma mentalidade de escassez para entrar numa mentalidade de vida abundante. Já há anos que eu trago isso no coração e falta um pouquinho de tempo, de energia, sei lá, para me dedicar a isso, separar um tempo para isso. E a Bíblia diz lá em Tiago: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E o sétimo, então eu vim vindo lá com gratidão, fui curado, liberto, fui renovado pela palavra de Deus. Eu entendi a vontade de Deus, entendi o pensamento de Deus. Eu coloquei o meu coração agora orando ao Senhor. Eu entro no santíssimo lugar, no santo dos santos. Eu ouço agora: ali eu virei e falarei com você. Salmo 46:10 diz assim: aquietai-vos e sabei, tenha revelação, esse saber, eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Amém? O testemunho do Salmo número 1 diz assim, que o justo, ele é bem-aventurado, porque ele não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o justo, ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. E ele, como justo, agora ele é como uma árvore que está plantada junto à corrente das águas. Essa corrente das águas que é o lugar da presença de Deus, dos átrios de Deus, né? Do lugar onde Deus se move. E no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido em tudo? É muito forte, né? Essa expressão. Em tudo bem-sucedido. No meditar, no florescer aqui nos átrios do Senhor e experimentar esse processo. Eu queria concluir com você. Nós florescemos no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, na presença de Deus. O seu espírito, ele é renovado dia a dia. Quando o seu espírito ele é renovado dia a dia, a sua alma também é renovada. E quando a sua alma é renovada, o seu corpo também é renovado. Moisés, 120 anos, vigoroso, subiu um monte para morrer. Não era fraco, não. A palavra de Deus renovando ele constantemente. Quando você floresce na casa de Deus, ele inclusive vai te orientar como cuidar do corpo.
como ser saudável, fazer as suas caminhadas, fazer o seu exercício. Primeiro nós precisamos ser plantados. E ali lançamos as nossas raízes na casa de Deus, como casa de Deus. E aí dele nós recebemos seiva. Essa seiva vem permeando todo o nosso ser. A seiva é essa mistura da comunhão e da palavra que procede da boca de Deus, como diz em João, né? Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Deus nos deu uma visão como igreja, de levar a cada um de nós e a nós como corpo, a sermos íntimos do Pai, a conhecermos a Deus pessoalmente, intimamente, a percebermos Ele como Ele sente, como Ele pensa, e a orar a vontade dEle onde nós nos movemos. E esse vai ser um ano de florescer nessa presença dEle, na comunhão com Ele. Esse é um ano de experimentar o que é ser plantado na casa do Senhor e florescer nos átrios do nosso Deus. E aqui vale uma lembrança que estava no meio do louvor. Esses últimos tempos eu estou estudando lá, fazendo meu curso, estou quase chegando no fim, estou na semana 13 de 14 desse módulo. E ele usa um termo, eu até compartilhei com a família, a palavra demonizado. Ela significa estar sobre a influência de. Eles são influenciadores. Influenciam com pensamentos, com sentimentos. Eles ficam lançando os dardos inflamados dele para ver quem que ele consegue pegar. E na nossa caminhada com o Senhor Jesus, nós precisamos perceber aonde que nós estamos plantados, porque do que nós nos alimentamos, é isso que nós vamos expressar. Ao que nós damos ouvido, isso vai formatar a nossa vida. E eu quero te convidar a estar sobre aquele que é o maior de todos que nos influencia, é o Espírito Santo. A estar em profunda comunhão com Ele, com a palavra dEle, se misturar, se amalgamar nesse processo, entrar nesses 7 passos e começa ali com a gratidão, que o Espírito Santo vai te conduzindo. Não precisa ficar preocupado o Espírito Santo ensina, ele vai te acompanhando, ele vai te orientando passo a passo. É só seguir no fluxo dele, no fluir dele na sua vida, e você vai florescer nos atos do nosso Deus. Amém? Bem, vamos nos colocar em pé, por gentileza.